Oi, eu sou Maurício Brancalion e hoje aqui no canal da Guru Academy eu vou te ensinar a desenhar de observação no Procreate. Veja como nós vamos transformar uma ideia simples e legal a partir de cada etapa do desenho, partindo do esboço até o desenho da arte final. Mas antes da gente começar, lembra que a gente é um canal muito novo no YouTube e a gente precisa do seu like e precisa também que você clique no botão inscrever e passe a seguir a gente para a gente poder fazer mais aulas de desenho como esta. Hoje nós vamos utilizar nessa aula o iPad, a Pencil e os pincéis e as ferramentas básicas do Procreate. Primeira coisa que nós vamos fazer é abrir uma nova tela de 4000 pixels por 4000 pixels a 300 dpi para ter uma boa resolução e uma boa área de desenho. Depois que a gente abrir a tela inicial, a gente vai vir na primeira ferramenta aqui em cima do lado esquerdo e nós vamos clicar aqui no item tela e vamos abrir a referência. Esse painel permite que você traga uma imagem, você importe uma imagem que esteja no seu iPad para que você possa usá-la como referência, como observação para fazer o desenho. Outra parte importante é que nós vamos utilizar o pincel básico da família de esboço, o lápis 6B, e para a parte de tinta nós vamos utilizar o caneta de estúdio, que é um pincel bom para fazer acabamento, principalmente para desenho como cartoon. Outras ferramentas que a gente vai utilizar são as camadas, que a gente precisa para trabalhar dividindo o desenho em várias partes, e também o círculo das cores para poder colorir esse desenho no final. Vamos iniciar nosso desenho clicando nas camadas, vamos alterar o nome da camada, vamos renomear para esboço. O desenho de observação é uma das formas mais simples da gente começar a desenhar ou quando a gente começa a querer fazer um desenho. O nosso princípio básico é sempre encontrar alguma parte que a gente acha alguma familiaridade com o desenho e a gente começar. Então, geralmente, a gente começa fazendo um trabalho linear. A gente tenta seguir o caminho que o desenho tem. Então, você vai seguindo a linha tentando encontrar relações. Acontece que esse tipo de forma vai gerar um desenho que vai ter uma série de problemáticas, porque você pode acertar uma parte muito bem feita, depois uma outra você já erra. Esse tipo de situação não é a melhor maneira de fazer, principalmente quando tiver partes arredondadas, você vai perder a referência, você não vai conseguir fazer. O resultado vai ser um desenho um pouco frustrante, porque na verdade você está tentando seguir com os olhos uma forma linear. E na verdade a gente tem um caminho melhor para a gente trabalhar aqui, que seria a gente pensar nesse desenho como um todo. Então, se você conseguir perceber as partes que formam esse desenho, você vai ver que aqui a gente tem um grande círculo. Aí você tem aqui essa parte mais retangular. Então você tem que ir aprendendo a enxergar o desenho como um todo. E aí você pode até fazer formas básicas para te ajudar, para depois você melhorar a forma que você está fazendo. No desenho digital você pode usar quantas camadas você quiser para poder fazer um desenho novamente, né? Então, o importante é você conseguir enxergar o todo desse desenho para depois ir melhorando cada parte dele. Assim vai ficando mais fácil de você. Não precisa ser um desenho perfeito, mas pelo menos você já está arrumando
as formas como um todo, ó. E aí vai ficando mais fácil de você encontrar a forma que você quer depois, né? Você pode girar o desenho, ó, se você quiser partes mais difíceis, você pode girar a tela do tablet e assim você vai melhorando a sua percepção da imagem como um todo. Ó, perceba que você vai desenvolvendo a imagem de maneira mais completa, uniforme, e assim você vai resolvendo a imagem como um todo. Então, no esboço prévio, o que importa é você conseguir traduzir a imagem inteira por áreas, né? Por formas, e não vir com um desenho linear que você vai tentando copiar a linha. Você não vai conseguir manter a estrutura do desenho. Daí nós podemos abrir uma segunda camada aqui. A gente pode clicar nesse Nzinho da camada de esboço e diminuir a opacidade dela. E a gente pode, no meu caso, como eu faço o rascunho com muitas linhas, o primeiro rascunho, então você pode vir aqui e fazer um rascunho que seja mais linear, depois para você poder não ter tanta linha no desenho, né? Então você pode ir melhorando esse seu esboço para que ele fique um esboço mais limpo, né? Já encontrando as relações que você quer, ó, facilitando aí depois a arte final do desenho, né? Então aqui, ó, dá para... Ainda não estou usando a ferramenta de estabilização porque prefiro mostrar ela mais na arte final, né? Então o Procreate tem uma ferramenta muito boa que ajuda a deixar o traço, principalmente da arte final, com um acabamento melhor, né? Mas aqui eu só queria deixar um esboço um pouco mais ajustado, porque é uma característica minha de fazer o trabalho um pouco mais rabiscado num primeiro esboço e depois fazer um trabalho um pouco mais linear. Aqui eu vou tentar não riscar mais de uma linha em nenhuma parte, né? Eu já estou querendo limpar o desenho para que eu tenha uma noção melhor depois de como será o acabamento. Então, não tenho nenhuma necessidade de me preocupar em se tá reto, se tá torto, né? O que importa nesse momento é deixar um esboço que fique mais limpo e já resolva melhor o desenho com um único traço. Feito isso, a gente vai poder também reduzir a opacidade dessa camada. E agora vem a camada que eu acho mais interessante. Eu vou também mudar aqui o nome dela, que eu vou deixar aqui como arte final. E agora sim eu vou mudar de pincel, vou pegar o pincel tinta, caneta de estúdio. Então agora fica bem melhor para a gente poder fazer a arte final. Então a primeira coisa que eu vou fazer é essa área aqui, ó. Então eu clico e seguro e ele estabiliza o traço para mim, tá vendo? Já consegui um traço melhor. E eu fiz aqui separado por quê? Porque eu vou fazer essas outras partes aqui também em cima, em outra camada. E na primeira camada de arte final, ó, eu posso apagar usando a borracha. Então eu consegui fazer o rosto dele completo e não precisei cortar essa parte, eu só apaguei depois. A parte da bochecha aqui, ó, mas vou voltar na camada anterior, vou pegar o lápis, a borracha e vou apagar essa parte, porque aqui
E aí eu estou conseguindo já dar um caimento mais tridimensional para o desenho. Fazer aqui na sobrancelha, né? Aqui, nesse tipo de forma, eu posso fazer uma parte. Ó, posso estabilizar uma parte e conectar depois com essa parte, porque se eu fizer uma única forma arredondada aqui, ó, se pressionar para segurar, ele não entende uma forma complexa. Então eu tenho que primeiro fazer uma curva, depois fazer outra curva, pressionar e segurar e depois estabilizar o contorno aqui. E o desenho de cartoon, ele é muito legal para fazer esse tipo de situação aqui, porque ele é mais um desenho que tem esse contorno geralmente forte, né? Então você consegue trabalhar bem a forma do desenho. Outra parte importante aqui veja que quando a gente tem áreas que se repetem, como esse tênis aqui, ó, a gente pode selecionar com a ferramenta, dar o copiar e colar. Com a ferramenta da seta, a gente move essa figura copiada e a gente pode colocar aqui, ó, facilitando também o nosso processo de trabalho aqui, ó. Agora que a gente já tem a arte final completa, a gente pode vir aqui nas camadas, juntar todas essas camadas da arte final em uma só. E agora a gente pode colorir. A gente pode pegar no próprio painel da referência, segura com o dedo e você pega a cor de preenchimento, ó. Então ele selecionou aqui a cor verde e apareceu no círculo das cores a cor aqui. Basta clicar só aqui na ferramenta e arrastar na área desejada e ele vai começar a preencher a figura com a cor. Lembra que sempre tem que estar fechado cada área do desenho, né? Então a gente já pode ir pegando aqui e vamos fazendo toda essa parte que é quando a gente precisa de uma correção, que nem aqui tem a meia, ó. Então aqui vai ter a meia, então seleciona a cor novamente, empurra com a caneta na área e você vai pintando. E aí nesse processo a gente vai pintando, terminando aqui, nós temos aí o desenho final, um desenho de observação que você pode fazer em vários trabalhos seus, você pode trazer várias referências aqui, mas basicamente você consegue trabalhar desenho de observação dessa forma no Procreate. Então vamos recapitular. A gente utilizou ferramentas simples como o painel de referência do Procreate para trazer uma imagem para dentro. A gente utilizou as camadas para a gente poder fazer o esboço, o refinamento do esboço e depois a arte final e a cor. E para cada etapa dessa nós também utilizamos os pincéis mais simples como o lápis 6B e a caneta Studio aqui na família dos pincéis de tinta e de arte final. Com isso você consegue utilizar ferramentas simples do Procreate e chegar num resultado legal de um desenho. Gostou dessa aula? Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal e siga a Guru Academy para você ver mais aulas de desenho e todas as aulas de desenho que eu vou trazer aqui todas as semanas.